Rússia fala em traição na Venezuela. O que está por trás das acusações? Quando o regime autoritário enfrenta falha estratégica, raramente assume responsabilidade. Quase sempre encontra um bode expiatório, e a palavra favorita é sempre a mesma: traição. Agora, fontes russas alegam que colaboradores internos dentro do chavismo facilitaram a operação americana contra Nicolás Maduro. Não falha de sistemas de defesa russos, não erro tático, traição deliberada por elementos dentro do próprio regime. Se isso for verdade, revela rachadura profunda dentro de governo que sempre se apresentou como monolítico. Se for mentira, revela algo igualmente importante: Rússia precisa desesperadamente desviar culpa de falhas próprias, e em ambos os casos, Venezuela está mais vulnerável do que aparenta, porque quando aliados começam a acusar traição, estrutura de poder está colapsando, independentemente de quem está dizendo a verdade. A relação Rússia-Venezuela não é fraternidade ideológica, é transação estratégica fria onde ambos os lados ganham algo que precisam desesperadamente. O que a Rússia ganha? Presença no hemisfério ocidental. Venezuela está a 3.500 quilômetros da Flórida, no quintal estratégico americano. Manter aliado ali é irritante constante para Washington e demonstra que Moscou pode projetar influência globalmente, não apenas em vizinhança imediata. Base militar potencial. Rússia manteve presença militar intermitente na Venezuela. Bombardeiros estratégicos 160 pousando em Caracas, navios de guerra visitando portos venezuelanos, exercícios militares conjuntos. Não é uma base permanente, mas é projeção de poder que força Estados Unidos a considerar ameaça no próprio hemisfério. Mercado de armas. Venezuela comprou bilhões em equipamento militar russo desde era Chávez. Caças Su-30, helicópteros Mi-35, rifles Kalashnikov, sistemas de defesa aérea S-300. Isso gera receita para complexo militar industrial russo e cria dependência venezuelana de peças, manutenção e treinamento russo. Acesso a recursos. Venezuela tem as maiores reservas de petróleo provadas do mundo, aproximadamente 300 bilhões de barris. Rússia tem acordos para exploração conjunta e pode lucrar se regime Maduro mantiver controle. O que a Venezuela ganha? Proteção diplomática. Rússia usa veto no Conselho de Segurança da ONU para bloquear resoluções contra a Venezuela. Fornece cobertura política que permite Maduro ignorar pressão internacional. Equipamento militar. Sistemas de defesa fornecidos pela Rússia, incluindo alegados S-300 antiaéreos, são apresentados como o escudo contra a intervenção americana. Mesmo que não sejam tão eficazes quanto a propaganda sugere, têm valor de dissuasão psicológica. Legitimação internacional. Aliança com potência nuclear permanente do Conselho de Segurança dá a Maduro status que governo isolado e sancionado não teria sozinho. Transforma a Venezuela de pária em parceiro estratégico de grande potência. Assistência técnica. Quando a economia venezuelana colapsou sob sanções e má gestão, Rússia forneceu expertise técnica para manter a mínima produção de petróleo funcionando. Rosneft e outras empresas russas operaram campos petrolíferos que PDVSA não conseguia mais administrar. Mas essa relação nunca foi entre iguais. Rússia é doador, Venezuela é receptor, e doadores têm expectativas, principalmente quando investem bilhões em equipamento militar que depois falha. Segundo relatos circulando em canais russos e venezuelanos próximos ao governo, Moscou teria identificado que a falha recente, seja incidente específico de segurança ou operação americana não especificada, não foi resultado de deficiência técnica de sistemas russos, mas de sabotagem interna por elementos dentro do próprio chavismo. A narrativa russa. Versão que Moscou aparentemente está promovendo sugere: não foi falha técnica. Sistemas de defesa fornecidos pela Rússia funcionaram conforme especificações. Radares detectaram. Sistemas de comando e controle operaram. Mísseis estavam prontos. Foi sabotagem deliberada.
Alguém dentro da cadeia de comando venezuelana deliberadamente não ativou defesas, forneceu informações sobre cronogramas e localizações a adversários ou desabilitou sistemas no momento crítico. Colaboradores identificados. Alegações sugerem que inteligência russa identificou elementos específicos, possivelmente oficiais militares de alto escalão, que teriam colaborado com a operação americana em troca de promessas de proteção ou poder em regime pós-Maduro. A função estratégica da narrativa. Independentemente de ser verdadeira, narrativa de traição serve múltiplos propósitos para Moscou. 1. Preserva credibilidade militar. Rússia vende sistemas de defesa aérea S-300, S-400 para dezenas de países: Turquia, Índia, China, Argélia, Egito. Se esses sistemas falharem publicamente, vendas futuras colapsam. Melhor culpar operador que equipamento. 2. Transfere responsabilidade. Se algo deu errado, operação americana bem-sucedida, assassinato frustrado, o que quer que seja, Rússia não pode ser culpada por não proteger aliado. Culpa é de traidores internos. 3. Justifica intervenção mais profunda. Vocês têm traidores infiltrados em alto escalão. Precisam de nossa ajuda para identificá-los e eliminá-los. Isso permite Rússia expandir presença de conselheiros de segurança, inteligência e controle operacional. 4. Fragiliza coesão interna chavista. Acusações de traição criam paranoia. Oficiais começam a desconfiar uns dos outros. Purgas internas acontecem e o regime enfraquecido depende ainda mais de um protetor externo, Moscou. Em conflitos modernos de informação, batalha não é apenas sobre o que aconteceu, é sobre qual versão do que aconteceu é aceita como verdade. Se a narrativa russa prevalecer. Se chavismo e apoiadores internacionais aceitarem versão de traição interna, consequências são: purgas. Maduro iniciará caça a traidores, reais ou imaginários. Oficiais militares de alto escalão serão presos, interrogados, possivelmente executados. Isso debilita ainda mais a estrutura de comando já frágil. Dependência aumentada da Rússia. Só podemos confiar em Moscou para nos proteger de inimigos internos e externos. Isso dá à Rússia controle operacional sobre segurança venezuelana, não apenas fornecimento de equipamento. Justificativa para a repressão. Estamos sob ataque coordenado externo facilitado por traidores. Medidas extraordinárias são necessárias. Isso legitima repressão adicional contra a oposição real ou percebida. Se a narrativa russa for rejeitada. Se versão de traição for vista como cortina de fumaça para esconder incompetência russa ou venezuelana, isso cria erosão de confiança em Moscou. Rússia nos vendeu sistemas caros que não funcionam e agora culpa nós. Isso fragiliza a aliança Caracas-Moscou. Desmoralização militar. Oficiais venezuelanos percebem que nem equipamento russo, nem liderança própria são confiáveis. Moral colapsa, defecções aumentam. Abertura para outros atores. Se Rússia é vista como protetor não confiável, Venezuela pode buscar a China mais ativamente, o que Pequim está disposto a fazer, mas com preços diferentes. A verdade provavelmente está no meio. Cenário mais provável é que houve falha, técnica, operacional ou mista, e ambos os lados estão tentando minimizar culpa própria. Rússia culpa operadores venezuelanos incompetentes ou traidores. Venezuela culpa sistemas russos que não funcionaram conforme prometido. Ambos evitam admitir que proteção que venderam ou compraram é ilusória. E essa ambiguidade serve a ambos, permite manter a aliança publicamente enquanto recalibram expectativas privadamente. Alegações russas pressupõem operação americana. Mas qual? Nenhuma foi confirmada publicamente. Possibilidades especulativas. Tentativa de assassinato.
Talvez tenha havido tentativa de eliminar Maduro ou figuras-chave do regime que foi frustrada, mas não tão completamente quanto Caracas gostaria de admitir. Operação de inteligência. Possivelmente, CIA ou outras agências infiltraram rede de segurança venezuelana mais profundamente do que Maduro sabia, e isso foi descoberto recentemente. Sabotagem cibernética. Sistemas de comando e controle podem ter sido comprometidos digitalmente, não fisicamente, em operação que contornou defesas russas. Guerra psicológica. Talvez não houve operação real, apenas um humor plantado para criar exatamente a paranoia que estamos vendo. Se o objetivo é desestabilizar regime, acusações de traição interna fazem trabalho sem disparar tiro. Posição oficial americana. Washington não comentou alegações específicas, o que é padrão em operações de inteligência. Nem confirmar nem negar mantém adversários adivinhando. Mas Estados Unidos têm interesse claro em remover Maduro. Reconhecem Juan Guaidó como presidente legítimo, embora esse reconhecimento tenha enfraquecido. Mantém sanções devastadoras contra a economia venezuelana, oferecem recompensas de milhões por captura de líderes chavistas acusados de narcotráfico, apoiaram tentativas anteriores de mudança de regime, incluindo tentativa fracassada de invasão por mercenários em 2020. Então, capacidade e motivação existem, mas evidência concreta de operação recente e específica não é pública. Cenário 1. Alegação é guerra psicológica. Não houve traição real, apenas narrativa plantada para criar paranoia interna que enfraquece chavismo, justificar purgas que Maduro já queria fazer por outras razões, permitir Rússia expandir controle sob pretexto de proteger contra traidores. Neste caso, as vítimas das purgas são inocentes, mas o regime não se importa com inocência quando precisa de bodes expiatórios. Cenário 2. Existe divisão interna real. Chavismo está rachando. Oficiais militares frustrados com o colapso econômico e isolamento internacional consideram alternativas. Alguns podem ter feito contatos exploratórios com Washington ou oposição. Rússia detectou isso através de inteligência e alertou Maduro. Purgas seguem para eliminar elementos desleais antes que a conspiração amadureça. Cenário 3. Narrativa serve para reorganizar poder. Maduro usa alegações de traição para remover rivais internos, não porque são traidores, mas porque acumularam poder demais. Rússia fornece pretexto conveniente. Permite Maduro consolidar controle, eliminando figuras que poderiam desafiá-lo dentro do regime, usando lealdade a Moscou como teste de pureza. Em geopolítica, a verdade factual frequentemente importa menos que verdade aceita, e a narrativa de traição, verdadeira ou não, já está causando efeitos reais. Oficiais venezuelanos estão sendo presos, relações com Rússia estão sendo recalibradas, paranoia está se espalhando, e regime que já era frágil está consumindo energia lutando contra inimigos reais ou imaginários internos, ao invés de resolver colapso econômico que realmente ameaça sua sobrevivência. A Rússia protege reputação militar, Maduro justifica a repressão. Estados Unidos, se estão envolvidos, alcançam desestabilização sem intervenção direta. E a população venezuelana, que já sofre sob sanções e má gestão, enfrenta nova onda de violência política. Quando Moscou, Washington e Caracas entram no mesmo tabuleiro, versões se tornam armas. Acusações moldam percepções. Percepções moldam lealdades. E lealdades determinam quem sobrevive à próxima purga. A verdade completa pode nunca ser conhecida, mas consequências já estão em movimento. E na Venezuela, como em todo lugar onde grandes potências jogam xadrez geopolítico, a população paga o preço que a elite nunca paga.